então, Mestre Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos em seu santo nome, agradecendo essa oportunidade de aprender um pouco mais sobre os seus ensinamentos. Agradecendo por todas as bênçãos recebidas nesta semana, agradecendo por esta casa que nos acolhe, nos protege, nos ilumina. Agradecendo as psicografias, nossos irmãos maravilhosos que trazem-nos informações sobre como acontece a vida no mundo espiritual. Agradecendo a intuição que temos para essa conversa dessa noite. E pedimos que ilumine a todos nós, encarnados e desencarnados, que passamos por essa transição planetária e que possamos passar de maneira tranquila, em paz, em harmonia, sabendo superar os desafios da nossa jornada. Muito obrigado e graças a Deus. Ângela, o Evangelho foi aberto no capítulo 17. Sede perfeitos, e a lição é a virtude. A virtude. A virtude. Muito bem. Na reunião passada foi discutido, né? Os Camilo e mais alguns companheiros foram recolhidos, né, para o Hospital Maria de Nazaré, né? Hospital da USS. E aí eles foram acolhidos, estão lá no hospital, eles estão conversando, eles foram tomar um banho, se alimentaram, né? E eles estão agora, eles repousaram, né? Eles dormiram para refazer as forças, né? E agora eles estão num aposento onde tem 10 leitos. Então, tem 10 pessoas dentro desse recinto. E a reunião terminou com eles começando a conversar, né? Sobre os sentimentos, o que eles estavam passando. E a gente vai retomar desse ponto, desse capítulo 3. A leitura terminou aqui em Senhor Deus, e a leitura começaria em lágrimas abundantes. Para a gente entender bem o contexto, eu voltaria um pouquinho, né, nessa de Chofre, onde tem um relato que aonde a gente parou continua. Então, para a gente dar uma retomada aonde a gente parou, a gente vai voltar aí uns parágrafos para cima. Ok? Ok. De Chofre, a voz de um enfermo, nosso companheiro, quebrou o silêncio da meditação em que mergulháramos o pensamento, externando as próprias impressões como se apenas para si falasse. Cheguei à conclusão, disse, pausada e amarguradamente, de que o melhor que todos temos a fazer é nos recomendarmos a Deus, resignando-nos de boa mente às peripécias que ainda sobrevêm. Para nada há valido o desespero, senão para nos tornar ainda mais desgraçados. Tanta revolta e insensatez, e nada mais obtivemos a não ser o agravo das nossas tão atrozes desgraças. Por aí se poderá ver que vimos escolhendo caminhos errados para nossos destinos inegável, porém, que somos todos subordinados a uma direção maior que independe de nossa vontade. Isso é assaz significativo. Não sei bem se morri,
mas, sinceramente, creio que não. A senhora, minha mãe, era uma pessoa simples, humilde, de poucas letras, mas boa devota à crença e ao respeito a Deus. Afirmava aos filhos com estranha convicção quando os reunia ao pé da lareira, a fim de ensinar-lhes as orações da noite, de mistura com os princípios da lei cristã, que todas as criaturas trazem na alma imortal, criada pelo Ser Supremo e destinada à gloriosa redenção pelo amor de Jesus Cristo. E que dessa alma daríamos conta um dia ao Criador e Pai. Nunca mais, desde então, obtive ciência de mais alto valor. Considero as aulas ministradas por minha mãe durante o serão da família superiores às que mais tarde aprendi na universidade. Infelizmente, para mim, sorri a sabedoria materna, embrenhando-me pelos desvios das paixões mundanas. Contudo, ó minha mãe, eu aceitava a possibilidade da crença formosa que tentaste infundir em minha alma rebelde. Não fui propriamente ateu. Hoje, passado tantos anos, e depois de tantos sofrimentos, colocado em situação que escapa à minha análise, eu me convenço de que a senhora, minha mãe, estava com a razão. Devo possuir uma alma realmente imortal. Escapa-se de um tiro de revólver e pode-se até restabelecer-se. Curamos-nos da ingestão de um corrosivo, tais sejam as circunstâncias em que o tenhamos usado, mas não se escapa de uma forca como a que me destinei. E estou aqui e sofri tudo quanto sofri sem conseguir aniquilar dentro de mim as potências da vida. É porque eu sou imortal. E se sou imortal, é porque uma alma com efeito, porque quanto ao corpo humano, esse não é imortal, pois se consome no túmulo. E se possuo uma alma dotada da virtude da imortalidade, é que ela proveio de Deus, que é sempiterno. Ó minha mãe, tu dizias a verdade. Ó meu Deus, tu existes. E eu a renegar-te sempre com os meus atos, minhas paixões, meu descaso às tuas normas, minha indiferença criminosa aos teus princípios. Agora, eis que é soada a hora de prestar-te contas da alma que tu criastes, da minha alma. Eis que nada tenho a dizer-te, Senhor, senão que minhas paixões infelicitaram-na quando o que determinaste ao criá-la era que eu a conduzisse obedientemente ao teu regaço de luz. Perdoa-me, meu Deus, Senhor Deus. Lágrimas abundantes misturam-se às estertores de asfixia. Mas, apesar de saberem a intensa amargura, já não traziam o macabro característico das convulsões que no vale as lágrimas provocam. Fora Mário Sobral que falara. Mário tinha grandes olhos negros, cabeleira revolta, olhar alucinado. Cursava a Universidade de Coimbra e reconhecia-se nele o tipo bem acabado do boêmio rico de Lisboa. Seu palavreado, de ordinário, era nervoso e fácil. Seria excelente orador,
se na universidade houvera saído sábio e não boêmio. No cativeiro do vale fora das entidades mais sofredoras que tive a ocasião de conhecer, e assim mesmo destacou durante todo o longo período de internação na colônia. Como se é razoado, iniciou-se uma série de confidência entre os 10. Não sei por que desejáramos conversar. Talvez a necessidade de mútua consolação nos impelisse a abrir os corações, recurso, aliás, ineficiente para lenificar angústias, porque se é difícil a um suicida o consolar-se, não será certamente recordando dores e desgraças passadas que logrará amenizar a penúria que lhe oprime a alma. És forte em dialética, amigo, e felicito-te pela progressão do modo de raciocinar. Não foi assim que tive a honra de te conhecer, algures. Lasquei eu a quem incomodara muito a quebra do silêncio. Também eu assim creio e admiro a lógica das suas considerações, ó amigo Sobral, interveio um português de bigodes fartos, meu vizinho de leito, cujo ferimento no ouvido direito, a sangrar, sem intermitências, me causava infinito mal-estar, porque quantas vezes lhe prestasse atenção, lembrava-me de que também eu trazia ferimento idêntico e torturava-me em reminiscências atrozes. Então, aí o Mário Sobral estava falando da vida dele, refletindo, né? E refletindo em voz alta, né? Então, ele teve orientação da mãe, mas ele meio que desprezou as orientações religiosas da mãe para seguir vida boêmia e fazer o que ele fez, e no final acabou se enforcando, né? Ele acaba dizendo que às vezes a pessoa tenta dar um tiro na cabeça e às vezes desvia e a pessoa, por exemplo, consegue sobreviver com ferimentos, com sequelas, né? Mas quando a pessoa se enforcou, acabou, né? Porque acaba se asfixiando, não consegue respirar, realmente morreu. Eles ainda estão refletindo, não morri, não morri e tal, né? Porque ele morreu o corpo, mas ele se vê vivo. Então, eles estão aí refletindo, né? A gente observa que eles estão numa sala com 10 pessoas, né? E muitas vezes a gente, quando está sofrendo, a gente tem aquela vontade de colocar para fora, né, as coisas que a gente está passando. Se faz bem ou não, mas às vezes a gente tem essa vontade. E lá nesse mundo espiritual, eles colocaram 10 pessoas, né, mais ou menos do mesmo problema, dentro da mesma sala, para tentar fazer, né, que um ajudasse o outro, né? Tem uma lógica, né, uma razão para colocar eles juntos, né, para que eles conversassem, se ajudassem e cada um visse. Tudo bem que eles às vezes ficavam sofrendo, né? Então, eles ainda estavam melhores, estavam um pouquinho mais confortáveis, já estava fora do Vale dos Suicidas, mas ainda tinham aquelas sensações de sufocar, o corrosivo no pescoço, o sangue escorrendo pela cabeça, de acordo com o tipo de suicídio que cada um cometeu. Se quiser falar alguma coisa, pode falar, Celso. Então,
que a gente percebe também é que, na verdade, começou pelo Sobral, mas a partir daí todos eles vão fazer uma catarse, né? Eles vão colocar para fora todo aquele sentimento. Na verdade, quando a gente até conversamos aqui na semana passada, no Livro dos Espíritos, ali onde fala sobre o suicídio, os espíritos eles deixam claro que existem dois tipos, né, de atitudes. Uma delas, da possibilidade de a pessoa se suicidar, é pela ociosidade. Na verdade, foi a palavra utilizada pelos espíritos, mas o que quis dizer mesmo é da pessoa que não tem propósito na vida. Aqueles que não têm propósito na vida, quer dizer, que elas não vê sentido na vida, né? Quando começa a passar por ver que, né? Inclusive um deles a gente vai perceber isso daí, né? Não vê sentido na vida, não tem conexão, a filosofia de vida da pessoa não bate com o que ela está vivendo, né? Então não tem propósito. Então ela tem uma tendência a se suicidar. E a outra é a fuga, né? A fuga, o despreparo das pessoas que não sabem suportar, né, os desafios da vida, né? Então eles acabam buscando uma fuga, achando que vai fugir, né? E o gozado é que eles têm a coragem de cometer o suicídio, né? Agora, a energia que eles vão gastar para cometer o suicídio é a mesma energia que eles vão precisar para superar as consequências do ato, né? E é nessa condição que o Sobral agora, o Mário Sobral, né? Ele tá conversando, agora que ele está parando para pensar sobre o que aconteceu, porque Emmanuel diz que a primeira coisa que acontece com o suicida, né, é o desespero de ele saber que não morreu, né? E ele repete: eu não morri, agora eu entendi que eu não morri, né? Então, mas isso agora nesse instante, né, é porque ele já passou por para aquela fase do suicídio em que ele começa a lembrar a cada instante como ele se suicidou, né? Como foi o caso da morte de cada um deles, né? E no caso do Botelho, lá do Camilo, né, demorou 10 anos, né? Até eu comentei com o pessoal de que você tem que esgotar, né, a energia vital. Enquanto ela tem presente, ele está ligado ao corpo, ele vai vendo o corpo apodrecer, né? Até desgastar tudo isso, ele vai lembrando de tudo aquilo que aconteceu. E agora, eles estão meditando o Sombra Sutra, eles estão buscando um outro caminho que é se regenerar, mas ainda eles têm que sofrer certas consequências dos atos que cometeram e tudo mais, né? E é isso que realmente está acontecendo com um deles, agora que acabou, né? Como a gente sabe um pouquinho lá na frente, a gente vê que eles vão começar a fazer a catarse, todos eles aí, né? Mas é interessante a gente verificar a personalidade de cada um, né? Como é que ele enxerga o que aconteceu com ele. Era esse Jerônimo de Araújo Silveira o mais impaciente e pretensioso dentre os 10, mais incoerente e revoltado. Prosseguiu ele: aliás, eu jamais descrida a existência de Deus, Criador de todas as coisas. Fui, isto é, eu sou, pois não morri, católico militante, irmão remido da venerável Irmandade da Santíssima Trindade de Lisboa, com direitos a bênçãos e indulgências especiais quando necessário. Creio, meu vizinho, que chegou ou já vai passando a ocasião de reclamares os favores que são de direito obteres. Não podes estar mais necessitado deles, revidei num crescente de mau humor.
fazendo-me de obsessor. Não respondeu, mas continuou. Fui, porém, muito impaciente e nervoso, desde a juventude. Impressionava-me facilmente, era insofrido e inconformado, às vezes melancólico e sentimental. E confesso que nunca levei a sério os verdadeiros deveres do cristão, expresso nas santas advertências do nosso conselheiro e confessor de Lisboa. Por isso mesmo, certamente, quando se me deparou a ruína dos meus negócios comerciais, pois não sei se sabeis que fui importador e exportador de vinhos, crivado de dívidas insolúveis, surpreendido por estrondosa e irremediável falência, sem ascendente para evitar a miséria que a mim e a minha família escancarava falsos e irremediáveis, acusado por amigos e pessoas da família como o responsável único do dramático insucesso, abati pela perspectiva do que sucederia à minha mulher e aos meus filhos, a quem eu, por muito estremecer, habituara a excessivo conforto, mesmo ao luxo, mas os quais, agora que me vinham castigados ao sofredor, me responsabilizavam cruelmente por tudo, em vez de pacientemente me ajudarem a remover a cruz do insucesso que a todos nos abatia, traquejei na coragem que até então tivera e tentei desertar da frente de todos e até de mim mesmo, a fim de poupar-me as censuras e humilhações. Todavia, enganei-me, mudei apenas de habitação, sem conseguir encontrar a morte, e perdi de vista minha família, o que me tem acarretado insuportáveis contrariedades. Sim, é lastimável, tornou Mário na mesma tonalidade acabrunhada, como se não tivesse ouvido o procedente. Caí nas trevas da desgraça. Quando tão boas oportunidades encontrei pela vida fora, facultando-me o domínio das paixões para o advento de aquisições honestas, esqueci-me de que o respeito a Deus, à família, ao dever, seria o alvo sagrado a atingir, pois recebi bons princípios de moral na casa paterna. Jovem, sedutor, inteligente e culto, envaideci-me com os dotes que me assistiam e cultivei o egoísmo, dando asas aos instintos inferiores que reclamavam prazeres sempre mais febricitantes. A convivência afetada da universidade fez de mim um pedante tolo, cujas preocupações únicas eram as exibições vistosas, se não escandalosas. Daí eu perder-me no roldão das embocaduras das paixões deprimentes. E depois, quando não mais consegui encontrar-me a fim de reconduzir-me a mim próprio, procurei a morte, supondo poder esconder-me dos remorsos atrás do ouvido de mim, no ouvido de um túmulo. Enganei-me. A morte não me aceitou. Encontrou-me deserto, de certo, demasiadamente vil para me honrar com sua proteção. Por isso, devolveu-me a vida quando o coveiro teve a honra de cobrir minha figura repulsiva da frente da luz do sol. A gente percebe, né, que eles passaram alguns anos, né, no vale, né, mas ainda estão com os pensamentos, né, muito firmes de quando eles se suicidaram. Algumas coisas, algumas mudanças no pensamento ocorreram, né,
mas ainda tem ainda o orgulho, o egoísmo, ainda que ainda tem um aprendizado que vai seguir pela frente. Como foi comentado pelo Celso, né, as pessoas às vezes fogem a uma dificuldade, né? Então, o anterior, né, falou, né, que ele tinha grande fortuna, né, e que ele ficou na miséria e que a família dele acusava ele disso. Então, a família toda estava acostumada na riqueza, no luxo, e quando ele perde totalmente a riqueza, ele fica desesperado, a família também cobra ele, e ele acaba se entregando ao suicídio, né? Para fugir, né, das acusações da família. A gente vai ver mais para frente que ele está procurando a família. Se eu não me engano, ele próprio, lá na frente, ele encontra a família, né? E ele acaba, a gente vai ver a situação que a família dele ficou, não só devido à miséria, mas ao suicídio dele. Então, ele entrou em miséria. Ok. Ele devia enfrentar e ajudar a família a se equilibrar, se restabelecer e seguir em frente. Então, a família cai em termos financeiros, perde a sustentação e a pessoa, né, que estava dando isso. Então, lá na frente, quando ele reencontra as consequências do suicídio, aí ele vai se arrepender de novo, né? Vendo que aqui esse ato covarde e egoísta, porque ele pensa só nele, ele não pensou na família, pensou nele, na vergonha dele, e esqueceu a família, ele largou a família, que também acaba prejudicando, né, do ato que ele cometeu. Lourenço, não sei se você identificou, porque esse que você está explicando agora já não é mais o Mário Sobral, deve ser o Jerônimo de Almeida, né? É o outro, né? Sim, é o Jerônimo. É que eu li o livro faz muito tempo, faz alguns anos, e eu lembro que um deles, não lembro se é o Jerônimo, né? Ele volta, né? Depois de algum tempo lá no hospital, ele tem a permissão de voltar e visitar a família. E ele Certo. visita a esposa, visita a filha, visita o filho e vê a situação, né, que cada um ficou, né, após o suicídio. Eu não lembro se é o Jerônimo com isso, mas eu lembro dessa situação da família, dos problemas, né? E quando um deles, acho que é o Jerônimo, ele volta e vê a família em situação que a gente vai ver mais para frente, aí ele entra de novo, né, numa depressão, porque a culpa dele, parte da culpa, né, da família estar naquela situação é dele também, né, que ele abandonou. Tá, tá bom. Sandro, o teu microfone está aberto. Desculpe. Minha mãe, porém, era assim, não, essa sim não se enganou. Eu sou imortal, jamais, jamais morrerei. Hei de existir por toda a consumação dos evos, em presença daquele que é o meu Criador. Sim, porque para sobreviver às desgraças que cruciaram o meu sentir, desde a noite aziaga da primavera daquele ano de 1889, só um ser que seja imortal.
alongou os olhos com gestos, como chamando recordações passadas para o minuto presente, e murmurou, arquejante, apavorado, frente à página mais negra que lhe desvirtuava a consciência. Sim, meu Deus, perdoa-me, perdoa-me, eu me arrependo e submeto-me, visto que reconheço que errei. Perdi diante de ti, meu Deus, à frente da desesperadora paixão que nutri por Eulina. Mas se morrer permites, reabilitar-me-ei por amor de ti. Eulina, tu não valia sequer o pão que eu fornecia para saciares tua fome. Contudo, te amava acima de todas as conveniências, a despeito até da própria honra. És pérfida, malvada. Eu, porém, inferior, devia ser ainda mais do que tu, porque casado, sendo minha esposa, nobre e digna senhora, era pai de 3 inocentes criancinhas, às quais devia amor e proteção. Abandonei-os por ti, Eulina. Desinteressei-me dos seus encantos, porque me arrebatei irremediavelmente pelos teus. Estranha beleza dos torrões sul-americanos que tu eras. Oh, como era linda, mas não me amavas. E depois de me arrastares de queda em queda, explorando-me a bolsa e o coração, abandonaste-me ao desespero da miséria e da ingratidão, ao me preterires pelo capitalista brasileiro, teu compatriota que te requestou. Fui à tua casa, vi-me desfeiteado, supliquei-te, rastejei a seus pés como um louco, desesperado por perder-te. Como insensato que sempre fui, implorei migalhas da sua compaixão e vendo que já não seria possível o teu amor. Provoquei-te a discussão, compreendendo que te farias insensível às minhas desesperadas tentativas de reconciliação, e cego pelos insultos que repetia, eu te agredi, ferindo as faces que eu adorava. Espanquei-te sem piedade, maltratei-te a pontapés, oh meu Deus, estrangulei-te, Eulina, matei-te. Parou sufocado em convulsões odiosas, de perfeito réprobo, para continuar após como se dirigindo aos companheiros. Quando tomado de horror, contemplei a ação abominável que praticara, apenas um recurso me acudiu, rápido, qual impulso obsessor, a fim de escapar à consequência que naquele momento se me afiguravam insuportáveis, o suicídio. Então, ali mesmo, sem perder tempo, rasguei os lençóis da desgraçada e pendurei-me a uma trave existente na cozinha. Forma essa pouco poética de um amante morrer. Zombei eu, enfadado com a longa descrição que desde o vale diariamente ouvia-o repetir. Aposto em como Vossa Excelência, senhor professor, que tão elegantemente desejou morrer, recordando Petrônio. Pelo amor platônico de alguma senhora inglesa, loira e apessoada, portugueses ilustre como Vossa Excelência, vem demonstrando ser
gostam de amar damas inglesas. Dirigia-me agora a Belarmino de Queiroz e Souza, cujo nome trescendava a fidalguia. Até essa data ainda me irritavam as atitudes do próprio comparsa do grande drama que eu também vivia. E sempre que houvesse oportunidade, ridicularizava-o. Defeito muito do meu feitio e que muitos vexames e dissabores custou-me até corrigi-lo durante os serviços de reforma interior que ao meu caráter impus na pátria espiritual. Belarmino era alto e seco, muito elegante e fino de maneiras. Dizia-se rico e viajado, professor de dialética, de filosofia, de matemática e poliglota. Cortejo respeitável para mim, só homem que se arrasta na terra. Não havia dúvida, mas que o não impedira de demorar-se, e mais o monólogo, o fraque e a bengala, mas nas... Espera um pouquinho que eu não estou enxergando aqui. Desculpa. O fraque e a bengala nas pocilgas do Vale Sinistro durante o interessante estágio que ali fizera, por se haver suicidado. Isso mesmo, lançara-lhe eu em face muitas vezes mal-humorado ante a vaidosa e enumeração que fazia dos variados cabedais próprios. O doutor, porém, porque era doutor honorificado por mais de uma universidade, jamais revidou minhas impertinências. Polido, educado, sentimental, chegaria também à vera bondade de coração se, a par de tão bonitos dotes, não carregasse os defeitos do orgulho, do egoísmo, de a si mesmo endeusar por a todos se julgar superior. Ouvindo-me, não respondeu com agastamento, como sempre. Antes, foi em tom macio, mesmo pesaroso, que se expandiu, dirigindo-se a todos. A gente sabe que a gente, né, nosso perispírito, ele é moldável, né? E ele reflete totalmente os nossos pensamentos. Então, esse senhor, ele usa aquele óculos, né, aquele monóculo, né, que se coloca aqui no olho aqui, usa bengala, usa fraque, usa todos os trajes, né, que ele se imaginava na universidade. Então, ele continuava se imaginando daquela forma. E isso, ele se sentia, como está dizendo, superior aos outros. Então, ele se cometeu um suicídio, mas ele ainda se achava melhor que os outros. Ele tinha formação acadêmica, tinha várias formações, era poliglota, e tudo isso, né? E os outros se sentiam, né, que ele se sentia superior aos demais. O outro tá falando que ele se matou por ter uma paixão doentia, né? Ele tinha esposa, tinha filhos, e porque ele se apaixonou, não amou, né? Ele teve um amor doentio, ele se apaixonou por uma moça, né? Que, vendo ele rico, abusou dela, tal, e ele mata por essa paixão doentia e depois se mata. Então, ele queria uma coisa que não conseguiu,
que é essa paixão. E cada um de nós, na hora que desencarna, acaba se imaginando e o seu formato perispiritual, né, depende da nossa mente. Então, por exemplo, esse sangue que escorre o tempo todo do Camilo é que a consciência dele ainda é culpada, né? Então, ele ainda tem a consciência culpada do tiro e ele se imagina com o sangue escorrendo. Então, o sangue escorre porque a consciência dele está culpada. Enquanto a consciência dele for culpada, ele vai continuar o sangue escorrendo, 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 escorrendo. Já está muito melhor que antes, né, durante muito tempo, cada suicida acaba enxergando a cena da morte, né? Por exemplo, um tiro, um enforcamento, a pessoa se jogando, a cena se repete milhares de vezes. Ele já está numa situação melhor, mas ainda os reflexos, né, do ato ainda respondem, porque a consciência ainda não está equilibrada. E aí eles estão fazendo essa catarse e estão se revendo, né, as coisas, né, e tentando falar, tentando se justificar dos erros, né, desse suicídio que cada um cometeu. Eu julgava, sinceramente, que o túmulo absorveria a minha personalidade, transmudando-a na essência de que se perderá nos abismos da natureza. Seria o nada. Discípulo de Augusto Comte, a filosofia levou-me ao materialismo e ao mecanismo acidental das coisas. Única explicação satisfatória que ao raciocínio pude oferecer diante das anomalias com que deparava a cada passo pela vida em fora, para me alarmar o coração e decepcionar a mente. Nutri sempre grande ternura e compaixão pelos homens, aos quais considerava irmãos de desgraça, pois para mim a vida eu era a expressão máxima da desgraça, embora deles procurasse afastar-me quanto possível, temendo amá-los demasiadamente e, portanto, sofrer. Nem outra coisa compreenderia eu o que seria, senão desgraça, um homem nascer, viver, trabalhar, sofrer, lutar por todos os pretextos, para depois desfazer-se irremissivelmente no pó do túmulo. Não fui jamais dado a namoramentos de baixa ou elevada classe. Para que amar, constituir família, contribuindo para lançar à vida outros desgraçados, a mais se a filosofia convencer-me, além do mais, de que o amor era apenas uma secreção do cérebro? Fui um estudioso, isso sim, e estudava a fim de me aturdir, evitando o acúmulo de elucubrações sobre a miserável situação da humanidade. Assim sendo, não sobravam a mim horas para cultivar amor junto às damas inglesas ou portuguesas. Estudava para esquecer de que um dia também me perderia no vácuo. Fui um infeliz por toda a humanidade. Fui um infeliz como toda a humanidade o é. Somente o ambiente sereno do lar desfrutava alguma satisfação. Agarrei-me ao lar quanto possível, pesaroso de um dia ser forçado a abandoná-lo para me aniquilar entre os vermes que destruiriam minha individualidade.
Minha mãe, que partilhava de minhas convicções, porque também as recebera de meu genitor, bastava-me para a companhia nas horas de lazer. O móvel da minha tentativa de suicídio, como vê, não foi desgosto amoroso, foi a perca da saúde. Fui sempre fisicamente débil, franzino, um triste sonhador infeliz e insatisfeito, apavorado do existir, incorrigível desconsolo entenebreceu os dias de minha vida. Encerrado nesse círculo deprimente, vi a tuberculose apossar-se de meu organismo mal hereditário que não foi possível combater. Desenganado pela ciência, preferi então acabar de vez, sem maiores sofrimentos, com a matéria miserável que começava a apodrecer sobre a desintegração fornecida por uma moléstia incurável, matéria que, por sua própria natureza, destinada era à podridão da morte, ao eterno tombo, mas nas voragens do nada. Para que, pois, esperaria eu a marcha dolorosa da tuberculose extinguir minha individualidade em lento suplício, sem consolo, sem esperança, compadecedora do porvir de além-morte, onde não encontraria senão o aniquilamento absoluto, a desintegração perfeita, espantalho humano Alguém falou alguma coisa? Desculpa. Espantalho humano atirado ao desalento do qual fugiriam todos, a própria mãe, inclusive quem o adivinharia, temendo os perigos do contágio. Morrer era a solução boa, muito lógica para quem, como eu, só via à frente um corpo aniquilado pela doença e a destruição absoluta do ser como desanimadoras expectativas. Não possuo a competência de vossas Dá uma pausa excelências. agora. Pausa um pouquinho. Ele aí tal, ele tá dizendo, né, que ele não acreditava na vida após a morte. Ele se isolou, ele ficava filosofando, né? Tinha as teorias deles, que a mãe dele, o pai dele também tinham, e ele ficou doente. E ele não acreditava nada, que não existia nada após a morte, ele simplesmente se acabou com a vida. Algo parecido acontece naquele suicídio romântico. Todo mundo já assistiu aquele suicídio romântico, né? Tem um filme chamado O que eu sou depois de você, o que eu era antes de você, uma coisa assim. O que eu era antes de você, não é isso? Acho que esse é o nome. O que eu era antes de você. Nesse filme, é um filme bonito até os 5 minutos finais. Porque ele é um jovem, né, que é esportista, tinha um corpo saudável, tem um acidente de carro e fica tetraplégico numa cama. E ele quer cometer suicídio, ele quer se entregar, tal, certinho, papá. Aí ele conhece uma moça, né? A mãe dele traz, a mãe e o pai não quer que ele cometa suicídio e convence ele de ele esperar um tempo para ele refletir melhor, né, sobre o suicídio assistido, porque ele não consegue cometer suicídio porque ele está tetraplégico. E
Aí ele conhece essa moça, a moça começa a tratar dele, começa a gostar da moça, a moça dele, e o filme vai caminhando, né, para entender que ele mudaria de atitude, mudaria de pensamento, né? E no final do filme, ele fala: não, eu vou cometer suicídio, eu vou até a Suíça, eu vou pagar para ter o suicídio assistido, né? E ele comete suicídio, e após o suicídio, ele deixa uma herança, uma recompensa para a moça, e a moça aparece lá em Paris, tal, vivendo a vida dela. Então, o filme enaltece o suicida. Nesse filme, o suicídio foi, nossa, que rapaz caridoso, bondoso. Ele cometeu o suicídio e ajudou a moça, e ele não queria que a moça sofresse, por isso que ele se suicidou. Logicamente, se tivesse a continuação do filme, ele estaria no Vale do Suicida, passando por todo esse sofrimento, né? E ele, com tuberculose, né, ele tinha uma razão de ser para ter a tuberculose. E, nesse caso, se ele tivesse passado a tuberculose e sofrido, né, e passado a tuberculose sem se revoltar, sem se matar, ele teria uma situação totalmente diferente depois do desencarne. É o caso lá no livro Sexo e Destino, acho que é Marina, ou... Bom, o nome não sei se era Marina, que ela é abusada pelo pai, né? E nesse desespero de ser abusada pelo pai, ela sai correndo e é atropelada. E atropelada, ela vai para o hospital, né? Querendo morrer. Mas ela não está em condições de morrer, ela é tratada lá no hospital, e ela fica alguns meses sendo tratada no hospital, e o pai, depois daquele ato absurdo, ele se arrepende e começa a se dedicar realmente como pai para a filha que está acamada no hospital. Então ele passa esses meses que ela passa no hospital realmente agindo como pai. E esses meses que ela passa no hospital fazem com que ela perdoe o ato do pai. O pai vai ter ainda que se reparar todas as besteiras que ele fez, mas ela consegue desencarnar perdoando o pai. Se ela tivesse desencarnado no ato do atropelamento, ela chegaria revoltada no mundo espiritual e provavelmente se tornaria um obsessor por anos, por vidas do próprio pai, né? Então, esses meses que ela ficou hospitalizada abreviaram anos de sofrimento. Lourenço, então, esse caso aí, do Belarmino, né? Ele é o caso que eu falei lá que estava lá no Livro dos Espíritos. É o primeiro caso. É a pessoa que não tem propósito de vida. É porque ele acha que a vida não tem razão de ser, porque como ele enxergava a vida, não dava ânimo para nada para ele, né? Inclusive ele era franzino lá, ele dependia da mãe e tudo mais, né? O cara que não tem propósito de vida, ele vai se definhando, né? Ele, embora ele participe da sociedade, né? Mas ele vê muito mais lógica em se desintegrar do que ficar vivo, ainda mais com uma doença, né? Ele falou, não tem lógica isso daí, né? Ele não acredita em Deus, não acredita em nada. Então, me faz lembrar assim, ó, que não aqueles suicídios indiretos como aconteceu, né, com o André Luiz, que é o seguinte: imagina as pessoas, né, que estão sem recursos, principalmente agora que tem esse negócio de pandemia, não tem dinheiro, não tem como pagar as contas, né, não tem como o pai alimentar os seus filhos, é uma perda de
vamos dizer assim, de moral própria, né? Que a pessoa não vê sentido na vida, né? Ele até não pode se matar, mas ele começa a beber, a se viciar, buscando uma fuga, não exatamente no suicídio, mas acontece que se você se entrega a um vício desses, né, você abrevia também a vida. É um tipo de suicídio, como aconteceu com o André Luiz, né? Onde ele abusou da alimentação, abusou da bebida, abusou do sexo, né? Enfim. E aí, então, tudo isso prejudicou o organismo dele, ele foi antes. E a mesma coisa das pessoas que perdem o sentido da vida porque a pressão da sociedade sobre ele, ele se torna um excluído, não sabe o que fazer, ele vai apelar mesmo, né? Vai viver nas calçadas, o que der para ele, ele come, e ele vai preferir uma bebida, porque a bebida, o cigarro, o vício que vai tirar ele daquela infelicidade que ele está vivendo, né? Então, você vê como acontecem as coisas, né? E você tem pessoas que você olha, você não percebe isso nelas, né? Porque elas sabem disfarçar, né? Mas tem muita gente hoje que está nesse estado aí, né? Que não vê visão de vida, né? Você vê como ele falava do Augusto Comte, né? Na verdade, ele achava que ele ia morrer, né? Ele ia voltar para um todo. É a impressão do materialista lá, né? Onde você acha que saiu de Deus, mas volta para o Deus, onde você perde a sua identidade e tudo mais, né? Isso daí é que é a falta de conhecimento, é a falta de buscar a verdade mesmo, mas principalmente, né, porque a pessoa não tem propósito de vida, né? Esse é o que eu gostaria de mencionar. Certo. Não possuo a competência de Vossa Excelência, senhor professor, nem me será dado raciocinar com tanta finura. Todavia, com o devido respeito à pessoa de Vossa Excelência, considero execrável pecado o não aceitar o homem a existência de Deus, sua paternidade para com as criaturas e a eternidade da alma, por mais criminoso e abjeto que seja. Felizmente, para mim, foram coisas em que sempre acreditei com veemência. Intrometeu-se Jerônimo com simplicidade, sem perceber que a tese profunda que apresentava a um ex-professor de dialética. Como e por que, então, vos revoltaste contra as circunstâncias naturais da vida humana, isto é, aos sofrimentos que vos couberam na desoladora partilha, a ponto de confessardes que desejastes morrer? Senhor de Araújo Silveira, se eu, desfavorecido pela fé, carente de esperança, desembarado pelas descrenças em um ser supremo, à mercê do pessimismo, a que minhas convicções conduziram, para quem o túmulo apenas trazia para quem o túmulo apenas traduzia ouvido, aniquilamento, absorção no vácuo, me desorientasse ao embater da desventura e tentasse matar-me, a fim de poupar-me luta desigual e inútil, concebesse. Mas vós outros, crentes na paternidade de um Deus Criador, sede de perfeições íntimas, como dizeis sobre cuja direção, sede de imperfeições infinitas, como dizeis sobre cuja direção sábia caminhais, vós, certo de personalidade eterna, fadada à mesma finalidade gloriosa do seu Criador, herdeira da própria eternidade existente naquele ser supremo, para a qual marcha pela ordem natural da lei de atração e afinidade,
cair em desespero e revoltar-se contra a mesma lei, pois sei que a crença no poder absoluto proíbe a infração do suicídio, é paradoxo que não se chega a admitir. Portadores de tal ciência, orações alumiados pelos ardores de tão radiosa convicção, energias revigoradas pela fortaleza de tão sublime esperança, deveríeis considerar-vos deuses também, homens sublimizados, para quem os infortúnios seriam meros contratempos de momento. Pudesse eu convencer-me dessa verdade e não temeria enfrentar novamente nem os desgostos que arruinaram meus dias, nem tuberculose que me reduziu ao que vedes. Revidou com lógica férrea o discípulo de Conte, cuja sinceridade me despertou simpatia. E agora, qual a opinião de Vossa Excelência sobre o momento presente? Que explicação sugere a filosofia contista para o que se passa? Interroguei cheio de curiosidade, interessando-me pelo debate. Nada, respondeu simplesmente. Não sugere coisa alguma. Continuo na mesma, não consegui morrer. Evidente era que dúvidas desconcertantes nos atacavam a todos, a ele também. O que não queríamos era curvar-nos à evidência. Tínhamos medo de encarar de frente a realidade. Dizei algo de vós, senhor Botelho. Atreveu-se João castigar-me. Há muito estimais observar-nos, mas tendes silenciado sobre vossa pessoa, que tão interessante nos parece. Quanto a mim, não desejo permanecer incógnito. Bem sabeis os motivos que me arrojaram ao pélago ignóbil do suicídio. A paixão pelo jogo, joguei tudo, a honra inclusive e a própria vida. Perdão, amigo Azevedo, como jogaste a vida, se aí estás a falar-nos de ti, interveio Jerônimo desconcertantemente. O interlocutor sobressaltou-se e, sem responder, insistiu no propósito de executar-me. Desculpa, no propósito de excitar-me. Vamos, ilustre romancista, velho boêmio do Porto, desce do teu feio pedestal de orgulho, vem dizer algo de tua majestosa superioridade. Senti a mortacidade nas descorteses expressões de João, que se antipatizara comigo na mesma proporção que eu a Belarmino, do qual era muito amigo e que deixara um momento de choramingar para me provocar o mau humor. Aborreci-me, fui um indivíduo sempre melindroso e suscetível, e a morte não corrigira ainda a grave anormalidade. Pois que seria eu, acaso, forçado a confessar particularidades a tal corja só porque ela havia confessado as suas? Porventura, devia eu qualquer consideração a essa ralé que fui encontrar no vale imundo? Pensei, sufocado pelo orgulho, com o efeito de me julgar superior.
a consideração que os companheiros de infortúnio, o meu mau senso negava, a mim mesmo continuava dispensando gratamente, entendendo que, se para lá eu também me virar arremessado, eu era que, no meu caso, existira injustiça calamitosa, que eu não merecera a repressão por ser melhor, mais digno, mais credor de favores de que os outros que comigo lá se haviam homiciado. Fosse como fosse, poderia não me expandir porque o meu orgulho a tanto não me animava. Mas personagens de nossa infeliz categoria não se achavam à altura de sopitar o impulso do pensamento calando expansões diante de afins. Tampouco sabem dominar emoções, furtando-se a vergonha das devassas do campo íntimo em presença de estranhos. Assim sendo, as torrentes de vibrações deseducadas derramam-se no meu interior, configuradas em palavreado ardente e emotivo, ainda que elas próprias não o desejem. Tal se as compotas magnéticas que se retivessem nos pegos mentais, se houvessem rompido graves, graças às agitações de que se fizeram presas. Aliás, o tom sincero, a formosa lianeza do professor de filosofia e dialética, convidando-me à atitude menos descortês do que a que habituara até então, fez-me aquecer ao alvitre de João de Azevedo, mas foi antes dirigindo-me a preferência àquele por entender que só a sua elevada cultura estaria a plano de me compreender, que fui dizendo grave, compenetrado, concedendo-me importância ridícula na humílima situação em que me achava. Então, eles estão falando, né, ainda... então, por exemplo, o discípulo de Conte fala, tudo bem, eu era materialista, eu me matei, eu não acreditava nada além do túmulo. Mas e você que era religioso? Por que se matou? Se você era tão religioso assim, por que se matou? Quer dizer que você realmente não acreditava no que você está dizendo que acreditava, né? Porque o suicídio na religião é uma coisa que é condenável. Então ele não acreditava realmente no que ele diz acreditar. E o orgulho de cada um faz com que eles vão falando, mas eu sou superior, eu tenho uma justificativa, eu cometi suicídio, mas eu tenho, por causa disso, do outro, cada um vai se procurando se justificar. E o Camilo, né, é cutucado a falar, né, dele. Ele não quer falar. Mas como ele simpatizou com o discípulo de Conte, aí ele falou, tá bom, eu vou falar, mas direcionado a ele. Né? E ele falando, né, as pessoas falando, vai falando sobre as coisas, também ele vai falando para ele mesmo, vai refletindo, ele faz uma reflexão sobre o que cada um fez, né? Mas sempre tentando se defender, sempre tentando se justificar, que é uma característica nossa, né? A gente comete um erro e a gente se justifica. O mesmo erro cometido por uma outra pessoa,
é totalmente condenável. Ô, Lourenço, desculpa aí, eu também vou falando, tá? Bem? Esse caso que você fala, até mencionou bem, ele fez a pergunta, né? Falou, ó, eu também. Ele era amante lá daquele. Pô, esqueci o nome agora. Do panteísmo, né? Aquele que pensa que você morre, você volta pro todo, né? Você perde a sua identidade e volta pro todo. E é mais ou menos na linha do Conte lá. Aí o cara pergunta, mas e você que é religioso, né? Então, mais uma vez, eu classifico aqui na minha forma de entender lá o Livro dos Espíritos. A forma é que a pessoa não suporta o desespero que ele está passando, né? Com religião e tudo, né? Porque não é a religião que vai fazer o cara fazer uma coisa ou outra, mas é o que ela entende sobre a verdade da vida, né? E Jesus, essas coisas todas. E outra coisa que eu percebi entre eles aí é que, embora um ouvisse o outro, mas cada um dava mais importância ao seu caso do que o caso do outro, né? Ou que o caso do outro. Mas isso é normal na vida, né? Eu lembro que quando ainda a gente tinha lá a casa do caminho, eu fui assaltado, né? Levaram o carro, eu fiquei lá 1h30 com os bandidos carregando para lá, para cá, até que me jogaram num canto lá e eu fui para casa, né? Nessa época aí que teve esse assalto, tinha até uma propaganda da Jovem Pan, aquele que eles davam aquele negócio para colocar no vidro do carro, né, o logotipo. Eu também fui assaltado, né, naquela época. E aí quando eu cheguei, depois que eu passei por tudo isso, né, aí eu fui contar para as pessoas, né, para o grupo de amigos e tudo mais, né, olha o que aconteceu comigo, né, eu expliquei, rapaz, quando eu comecei a contar, o outro começou, olha, rapaz, mas comigo foi pior que o seu, olha, cada um tinha uma coisa pior do que para contar, sabe? Aí veio a mesma coisa aqui, cada um tem uma coisa pior para contar do que a dele, porque o dele arde mais do que dos outros, né? Então, rapaz, aí, mas é bom a conversa entre eles, porque depois eu acho que eles vão vai botar tudo no mesmo caldeirão, vai aprender um pouquinho, né? É isso aí que eu tinha para comentar. Eu, professor, sou um indivíduo que se imaginava iluminado por um saber sem jaças, mas que, em verdade, hoje começa a compreender que ignorava e continua ignorando o que a 2 palmos do próprio nariz existe. Fui paupérrimo, digo fui porque algo segreda em meu ser que tudo isso pertenceu ao pretérito, com o insuportável defeito de ser orgulhoso. Um homem, finalmente, que não descria da existência de um ser superior, presidindo a sua criação, é certo, mas que, considerando uma incógnita, ao desafiar possibilidades humanas de lhe decifrar os enigmas, não somente deixava de associar o respeito a esse ser à sua vida, como principalmente não lhe dava quaisquer satisfações do que fazia ou pretendia para o regalo dos próprios caprichos e paixões. Será, pois, redundância afirmar que muito sábio, tal como me julgava, arrastava a diazonante ignorância da desgraça na possibilidade de existirem leis onipotentes, ignorância da descrença na possibilidade de existirem leis onipotentes irremessíveis partindo da divindade criadora e orientadora para dirigir a criação, o que me fez cometer erros gravíssimos. Sofri e minha existência foi fértil em situações desanimadoras. A resignação nunca foi virtude a que se
amoldasse o meu caráter violento e agitado por índole. A findeza dos meus sofrimentos tornou-me irradiço e genioso. O orgulho insulou-me na convicção de que, para além de mim, só existiam valores sofríveis. Após décadas de prélios malogros, de aspirações banidas da imaginação por irrealizáveis no campo da objetividade, de ideais decepcionados, de desejos tão justos quanto insatisfeitos, de esforços rechaçados, de energias varridas por sucessos, desapontamentos e vontades conjugadas para o bem tornarem ao ponto de origem, enfraquecidas e rotas por impiedoso insucessos. A cegueira, amigo, que atingiu meus olhos cansados como desconcertante prêmio a lutas que de minhas forças exigiram impulsos supremos. Fiquei cego. O espectro negro da eternidade, da eterna escuridão, expandia sobre meus olhos apavorados o seu manto de treva, que nem a ciência dos homens, nem a fé alcandorada alcandorada e ingênua dos amigos que me tentavam levar à conformidade, nem os votos místicos dos corações que me amavam as potestades celestes seriam capazes de arrebatar. E outro exemplo de um suicida que não conseguiu enfrentar um desafio, né? Então, como o Celso falou, existem vários tipos de suicidas, né? Esse é um que ele ficou cego, né? Apesar do apoio dos amigos, das pessoas próximas a ele, de toda a ajuda que ele tinha ao seu redor, né? A cegueira foi um desafio que ele não conseguiu, né, aguentar, ele não suportou. Né? Ele foi escritor, ele lia muito, ele escrevia muito, né? E ele, né, a cegueira, ele não encarou. Como ele disse o Celso na semana passada, o Leão Denis ficou cego, né, Celso? E ele encarou a cegueira de uma outra forma. Né? Então, as pessoas encaram os mesmos desafios de formas diferentes. Né? Existe uma razão para o Camilo ter ficado cego. Para o aprendizado evolutivo dele. Né? E ele não suportou. Então, ele vai ter que se preparar no mundo espiritual. A gente vai ver num livro que ele se prepara, para depois voltar numa nova encarnação. Prof, eu nunca vi alguém sofrer tanto com tanta elegância. Gente do céu, que finura! Dá gosto de ouvir ele contar o sofrimento dele. Elegância agora, né? Quando estava lá nas cavernas. Mesmo sendo ele é de uma elegância fora do comum. Você tem razão, Sônia, porque eu fico imaginando hoje, né? Se nós fôssemos transformar o palavreado hoje da juventude, né? Poxa, os caras estavam falando, poxa, eu me ferrei, meu.
fui vagal, não tinha nessas palavras, lá nos portugueses, aquela, né, aquela ética, aquela finura. Hoje estou ferrado aqui. Não, mas mesmo o lamuriano e elegante, gente, é demais de ver, né? Como além da elegância, ele não conseguiu perder o verniz que ele adquiriu através de toda essa cultura, né? Ele continuou com os mesmos defeitos. Parece um mendigo que tinha na praça lá acho que no canal, no SBT. Ele era mendigo e imundo, mas ele tinha um palavreado maravilhoso, dava gosto de ver e ouvir. Então, a gente sabe que isso não acrescenta nada à moral da pessoa, né? Mas realmente a gente não consegue nem sentir pena dele, né? Porque ele é de uma elegância fora de série. Mas realmente é terrível a gente passar por uma situação dessa. Eu não sei se eu já passei, né? Mas não me é tão estranho também. O estranho que eu acho é que talvez isso mais para frente a gente vai entender melhor cada um, né? Mas parece que no livro o sofrimento mesmo que eles passaram, eles descrevem enquanto estavam lá no Vale dos Suicidas, né? Cada um deles deve estar passando, mas o Camilo é que descreveu o sofrimento que ele passou, né? Mas agora eles estão descrevendo assim o que eles estão sentindo ali, mas ele não está descrevendo o sofrimento exatamente, mas a compreensão deles sobre o que está se passando ali, né? Se um é melhor do que o outro, né? Então, isso daí é que está engraçado, né? No Evangelho tem uma lição que a Ângela abriu, acho que foi na sexta-feira, que é uma realeza na terra, terrena, alguma coisa assim. E é uma rainha ou princesa, não sei, que veio dar um depoimento de que nada disso adiantou, que toda essa realeza que ela tinha na terra realmente não a favoreceu no mundo espiritual, muito pelo contrário. E aí é muito interessante, porque Deus permite, né, esses depoimentos para a gente ficar esperto. Tudo bem que a gente não tem essa elegância, né? Nem essa pretensão de ter, porque a gente sabe que elegância é bom, mas não pode brilhar muito para não ofuscar, né? Às vezes não ofender a mediocridade alheia. Então é bom que a gente se mantenha de uma maneira mais natural, né? Sem muito brilho para não ofuscar. Eu acho isso também. É que o nosso orgulho, o nosso orgulho acaba, né, vendo, né, que o nosso sofrimento é maior do que o outro e os nossos atos têm justificativas melhores do que o outro fez, né? Então a gente sempre enxerga, né, a trave no nosso olho e tal. A gente sempre enxerga muito mais os defeitos dos outros e a gente, na hora de nosso orgulho encarar as coisas, fala, não, é que eu sofria muito mais, o meu sofrimento é muito maior e eu tenho justificativas muito melhores do que a sua. Uma coisa que realmente me incomoda é quando a pessoa fala o seguinte, e aí, tudo bem? Aí a pessoa pergunta, responde, não tão bem quanto você. Eu falei, mas como é que a pessoa sabe o que eu estou passando? Não tão bem quanto você, porque o meu sofrimento é muito maior do que o seu. Muito maior. E porque eu sofro, vida, azar. Né? Então, às vezes, isso que dá a impressão. Todo mundo acha que o sofrimento dele é pior do que os outros. E a justificativa dele é muito melhor que a dos outros. Então, eu cometi um erro, mas a minha justificativa é melhor e tal. Então, e assim vai. Uma atitude psicológica de vitimismo, né?
Muita gente tem, viu? Aliás, a maioria de nós, de vez em quando a gente entra nessa daí também. Olha, a gente vê que igual criança. A criança tem um machucadinho pequenininho, mas parece que aquele machucado para ele perder o braço todo. O Enzo, quando machuca, mãe, não sei o que, mostra nos parcel. E fica feliz de exibir o band-aid, né? Nossa, mostra para todo mundo. Mas o band-aid tem que ser lá aqueles desenhinhos, tudo, né? É isso aí. Muito bem. Quem quer fazer a prece de encerramento? E aí, mais voluntários? Eu acho. Vá, Luiz, faça. Olha o Luiz aí, olha o Luiz aí. Aproveitar e dar as boas-vindas para o Celso, né, Celso? Quantos anos que a gente não se vê, não se encontra, não se fala, né? Isso. Saudade de você, meu. Também. Recíproco. Tudo bem por aí, né? Saúde? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Sabe que você, rapaz, eu te amo, cara. Eu quero 10. Sei que muita falta de você. Vamos aproveitar, então, esse momento que a presença do nosso amigo Celso. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, a Mestre Jesus, por mais essa aulinha que tivemos no dia de hoje, sobre esse livro, que é um livro que nos traz muito conhecimento, muito ensinamento, e todos estão curtindo, eu acho que vão curtir mais ainda para frente, que ele vai ficar muito, muito legal, muito, muito interessante de se aproveitar o conteúdo dele. Então, vamos agradecer, então, nossos anjos de guarda, nossos anjos protetores, e vamos pedindo também para que eles nos renovem essas oportunidades que estamos tendo hoje. E vamos encerrando, então, com a oração que o nosso Divino Mestre nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossas dívidas, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, porque a ti pertence o poder, a glória e a misericórdia para todos os séculos e séculos, assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite para todos aí. Um abraço. Boa noite. Celso, tá? Abraço a todos aí. Boa noite. Tchau.